trocadilho, a gente tem muitas coisas, muitas palavras que são absolutamente nossas. Peculiaridade. Exatamente, que eu não sei como é que ela vai conseguir traduzir. Eu sei que ela tá conseguindo traduzir a essência do livro, que é justamente tudo aquilo que eu falei antes, que é a questão do caririzeiro e da caririzeira, o homem e mulher do campo, serem respeitados exatamente como são. Não pela obra deles, mas sim pela vida deles. Para o vaqueiro, para o agricultor, o caboclo que cava com os pés uma covinha rasa, joga 4 ou 5 grãos de milho ou de feijão, a outro pé vai cobrindo e assim vai plantando e colhendo. Então, o Ciciluzia em inglês talvez seja o começo da internacionalização da minha obra, que é o sonho de todo autor, internacionalizar a obra para que se espalhe, para que se perca no oco do mundo. E ontem, então, no dia 17 de junho, o livro ele teve o primeiro capítulo dele traduzido para o espanhol, é um trabalho de TCC na UEPB de Monteiro. E agora há pouco eu recebo a informação de que o livro, um pedido para ser traduzido para o persa. Eu não sei nem que bexiga é isso, só pensa aqueles tapetes. Vamos botar o bicho nos tapetes, só imagina assim. Né? Então, acho, não sei, a banda do Irã, por ali, talvez seja, né? Não sei. Bom, eu sei que é mais um passo que a literatura caririzeira dá, não sou eu, não é Efigênio Moura. Porque o livro, o Ciciluzia, é um marco na minha vida, de modo que ele está presente em mais de 206 salas de aulas do Brasil. Ele está sendo lido e estudado pela Associação Argentina de Professores de Português, em Concórdia, Entre Rios, na Argentina, e também na Universidade Nacional de lá. Então, é um livro onde alunos na faixa etária de 6 a 8 anos, em Brasília, estudam e ilustram o livro. Então, quando ele desenha uma cancela, quando ele desenha um passador, quando eles estudam o Cícero de Luzia, ele não está estudando Efigênio Moura só. Não é Efigênio Moura que está ali. Quem está ali é o Cariri paraibano. Quem está ali é o Nordeste brasileiro. É o nosso falar, é o nosso jeito, é a nossa gente. Então, o orgulho é esse. É saber que eu não vou sozinho. Eu vou com uma tulha de gente atrás. Foi de coisa, um mói. E para você, mesmo sendo traduzida em outras línguas, né? Você acha que vai continuar a essência, já que a nossa língua é muito peculiar? Nós temos peculiaridades só nossas. Então, será que vai continuar essa essência do livro? Ana, eu acho que não. Vai perder, perde muito. Na questão do inglês, Kalina, ela me enche o saco, que de vez em quando ela liga para mim, Efigênio, olha, eu estou precisando, manda um áudio, Efigênio, estou precisando que você fale da página 34. Agora, não escreva não, fale, que eu quero sentir a essência. Então ela me perturba, não tem hora dela ligar para mim, entendeu? Não tem hora dela ligar, ela liga a hora que dá na telha, que ela acha que, como tradutora, então eu acho que o trabalho vai sair bacana. Por isso, porque há uma cumplicidade entre autor e tradutora. Porque traduzir um livro é, antes de tudo, Ana, fazer outro livro. Né? Ela está fazendo outro livro, ela é a visão dela. Tanto é que tem músicas dentro do livro, onde ela teve que criar outra música no inglês. Agora, como o caboclo vai fazer uma tradução em persa do Cícero de Luzia, eu não tenho a menor noção. Não tenho a menor noção. Obviamente que eu precisava ver antes para saber se não está muito fantasioso, muito fantástico. E existe muito isso lá na Índia, na Pérsia. Eu peço, não sei, existe a Pérsia ainda? Não, né? Não sei, geografia eu entendo um pouco. Bom, então, que quebra alguma coisa. Mas veja que maravilha, tu está no outro mundo e vê lá Cícero de Luzia. Né? Pelo menos a capa do Cícero de Luzia, conheço. Isso é uma forma também de mostrar que o Brasil não é apenas sudeste. Nunca não é exatamente. Né? Não é, mas fora do Brasil, o país é o país do Rio de Janeiro, é o país do samba, sendo que o Brasil não se resume apenas a samba, a futebol. Não. Nossa cultura nordestina talvez seja ainda mais rica. E muito forte. Deixa eu contar uma coisa para ti. Em 2017 eu fui para Melbourne, na Flórida, nos Estados Unidos, fui participar de um evento chamado Mostra Nordestina de Cultura. Então eu fui convidado para defender a cultura nordestina. E lá no evento tinha uma catarinense, que o marido dela é americano, e o americano perguntou onde ficava o Nordeste, onde eu morava. Você mora em que parte do Brasil? Ela disse, ela mora lá no norte. A catarinense disse, no, norte no, nordeste. Aí eu, né?
Eu tenho que desenhar um mapinha na mão para dizer que o Nordeste é um, o Norte é outro. Porque eles acham que tudo acima do Espírito Santo é Norte. Né? É como se fosse Norte e Sul. E não, nós somos 5 regiões distintas. Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Então, essa falta de entendimento já está aqui no Brasil. Quando você fala da cultura nordestina, você muitas vezes é pego aqui de calças curtas quando você pega trejeitos de outra região e traz para o nosso São João, por exemplo. Um fato simples, um fato curioso, um fato corriqueiro. O chapéu de palha que nós usamos, e você principalmente conhece o agricultor caririzeiro, nós não usamos esse chapéu de palha completamente desfiado. Pelo contrário, o nosso chapéu de palha, se não é inteiro, tem um buraco, mas não é desfiado. Né? Aquilo ali é Mazarope, que é o caipira da região sudeste. Nós não usamos a roupa toda em frangalhos. Não, nós não usamos, nós usamos roupas. Algumas são costuradas, mas são bem remendos, bem feitos. E aqui não, o pessoal exagera. Traz também lá de Mazarope, o personagem caipira, que o Sul fez, que o Sul criou, o Sudeste criou. Então, onde você chega aqui, padarias, qualquer canto, eu tive em Santa Cruz de Capivari nesses dias que tinha essa situação também. Então você está estranho na caricatura do compadre. E nós não, a gente acabou do chapéu de palha, sim. Chapéu de palha, chapéu de couro. Nem o chapéu de lampião a gente usa, gente. O chapéu de cangaceiro, que muita gente usa, é usado somente de folclore. Grupos de folclore. O Luiz Gonzaga usava. Para ter ideia, Luiz Gonzaga usava, mas Dominguinhos não usava. Alcimar Monteiro não usa. Então é toda questão de manequim. Tem que usar coisa. Qual a melhor coisa do mundo? Forró. Mas que tipo de forró? O tipo que você gostar. Eu gosto do pé de serra. Você pode gostar dela, safadão, acha que é forró? Acha, então use. Mas é o teu. Eu não posso me meter nisso. Outra coisa que a gente acha que é nosso. A música sertaneja é nossa? Nunca. 6 meses que eu passei morando nos Estados Unidos, eu não vejo tocando uma música brasileira. Eu não vi nenhuma camisa com o nome I Love Campina Grande. Nunca. Eu não vi uma bandeira sequer do campinense estirada em qualquer canto que fosse. Só deles. Eles valorizam, eles são fortes por isso. Então, falta mais uma questão de... Desculpa a extensão, mas um restaurante. Você sai daqui para João Pessoa, qual restaurante você vai? Você vai no restaurante regional, comer a comida que sua mãe faz em casa. Você vai para o Mangai, aqui você vai para o Mororó, aqui você vai para o Bacobá, mais famoso em Campina Grande. Do cuscuz. Que todo dia de manhã tu come em casa. Você não come porque não quer, mas aqui tem. Duvido não faltar? Não falta. Mas você vai procurar origem. Você vai procurar qual o personagem mais famoso da internet hoje? Borges Gaiato. Que escreve o quê? O que tua mãe fala contigo. O teu dia a dia, do teu jeito de falar, com o português não padrão, com o matutês. O que é isso, gente? Porque a gente não pode ser assim o tempo todo. Só tem que ser naquela situação para se amostrar, para tirar retrato. Voltando a falar da sua família. Pode. De uma certa forma, você acabou trilhando os mesmos passos que seu avô. Para quem não sabe, o nosso homenageado é neto de Efigênio Teixeira de Moura, que foi poeta na cidade de Pindoba, na Alagoas. Como era a sua convivência com seu avô? Nenhuma. Eu tive a infelicidade, Marina, de nascer um ano depois de ele morrer. Isso aí para mim é uma frustração do tamanho do mundo. E às vezes eu converso com Deus, não podia ter voltado pelo menos 2 anos não. Eu me acabava 2 anos antes, mas eu não tive essa felicidade. Eu conheci o meu avô através da saudade de meu pai. E ele falava muito sobre ele. E, devido a ter o nome do meu avô, ele tem uma cobrança maior. Né? Eu teria que ser como ele, eu teria que ser, como se diz, aquela coisa, ser honesto como ele. Isso é uma exigência que todos nós queremos dizer, nós temos, todos nós nordestinos. Alguns não conseguem, mas assim, eu tinha uma loucura para saber quem era ele. Eu não sabia ler a poesia dele. A poesia dele é fantástica. É fantástica. Inclusive, o meu 4º livro, Caderneta de Ferro, é dedicado a ele porque foi inspirado numa obra dele, Zéfiro, poema Zéfiro. Então, o meu avô, a exemplo do meu pai, foi assassinado. Numa rua de Palmeira dos Índios, meu pai foi assassinado em Patos.
Então, havia um histórico em Alagoas muito grande de violência. Sempre houve. Eu sou macho, eu mando mais que você. Não, hoje não é assim. Não precisa ser macho para mandar mais que o outro. Precisa só ter inteligência. Mas a inteligência antes estava no dedo. Se o seu dedo fosse rápido, você era mais inteligente porque você matava alguém que fosse melhor que você, superior. Então, meu avô foi assassinado, não sei porquê, o meu pai foi, eu sei porquê. E a gente não trilhou por esse caminho, graças a Deus. Mas assim, a presença do meu avô era muito forte. E não sei por ser espírito, eu sentia muito isso dele. Principalmente quando eu escrevo, eu sinto muito ele de perto. Como se ele tivesse, não, peraí, deixa eu continuar aquilo que eu não... E o meu pai é interessante, que ele adorava as poesias do meu avô, mas era ruim só a gota serena em fazer poesia. Ele todo dia chegava, quando ele tomava umas e outras, aí dizia, Efigênio, pega o caderno. Eu pegava o caderno, aí começava a contar uma história que nunca passava do segundo parágrafo. E não tinha nenhuma relação do primeiro parágrafo com o segundo. Então eu percebia que ele sempre tinha vontade de escrever alguma coisa sobre, principalmente sobre o pai. E aí eu senti a necessidade, ao ver o poema Zefa, que eu podia contar aquela história melhor. E a questão de Zefa foi interessante, meninas, que eu estava em Monteiro, trabalhava na rádio Monteiro FM, de Flávio, e entrevistou um poeta, um declamador chamado Felizardo Moura, que o Moura dele tem nada a ver comigo. E a gente depois encontrou, disse, rapaz, eu tenho um poeta chamado Efigênio Moura, disse, é meu avô. E ele declamou Zefa, foi uma das declamações mais fantásticas que eu já tinha escutado, o poema dele. Foi onde me indicou a fazer o Caderneta de Fiado. Eita, Gota, que ouvindo você falar do seu avô, me veio o título Zefa, né, na cabeça. Será que eu plantei uma semente no nosso homenageado para criar uma nova história? O Zefa, ele nasceu o seguinte. Como o poema mostra, Zefa era uma mulher de feira. A minha avó falou depois que era uma mulher de feira. Mulher de feira era hoje equivalente às prostitutas de hoje. Então, era uma mulher fácil. Mas ela não quis o meu avô. E aí eu ficava com a bexiga, mas rapaz, como é que pode um homem bonito como meu avô, mais ou menos assim, a minha afeição? Uma pessoa educada, uma pessoa poeta, uma pessoa que até fumava seu charuto, tinha um cavalo branco, que naquele tempo uma história interessante. Gostava do linho. E a mulher não quis ele. Eu fiquei imaginando, modo de quê? Tem que ter alguma situação. E aí eu imaginei que Zefa passou a vida inteira sendo jurada de amor. E aí já começa a história do Caderneta de Fiado. Ela passa a vida inteira sendo jurada de amor e todo mundo chega lá perto dela e diz palavra bonita e ganha a confiança dela e depois que a usa, vai embora e deixa ela na ilusão, na solidão. E ela tem uma cadernetinha, Marina, que era parceira do pão, que faz dessa cadernetinha um diário. Certo dia, ela já a senhora feita, ela reencontra a caderneta e percebe que todo o amor ofertado a ela nunca foi entregue. É esse fiado. A Caderneta de Fiado é o fiado de vida. E é um livro escrito na primeira e na terceira pessoa. Então eu conto a história de Zefa e ela arrebata a história das minhas mãos e continua a história dela. Há momentos onde me encontro, inclusive, com ela. E ela diz, não, seu homem, ela me chama de seu homem, não, seu homem, não fala assim, não. E vai contando a história dela. Zefa, para mim, é o meu livro. O livro onde toda vez que eu abro, eu encontro uma coisa nova, uma coisa que fala diretamente sobre mim. E é uma homenagem não só ao meu avô, inclusive o poema Zefa está incluído no livro, a participação do meu avô dentro do livro, mas uma homenagem direta ao meu pai. A cidade onde ele nasceu, em Pindoba, Alagoas, e a história de Zefa começa em Pindoba, Alagoas, até ela ser roubada para o bairro das cidades aqui de Campina Grande. E depois que ela é roubada por um agente de saúde, lá do bairro da Cidade 2, um raposeiro, ele sai e ela vai tentar a vida em Itaperuá. Quando ela passa a boa parte da vida em Itaperuá. Sempre na situação do português no padrão do nosso matutês. A ponto de ela chegar e ir para o EJA, estudar no EJA para corrigir os erros de português que ela achava que tinha, e tinha. E aí ela aprende a falar o português padrão, mas sem esquecer o seu sotaque, as suas gírias, a sua origem. Então Zefa tem isso. Inclusive há um personagem muito interessante a quem ela se apaixona perdidamente chamado Rony Fly.
E Rony Fly era gota serena, fazida de Zé Fabichica Lixeira. Ela tinha um amor, sabe, esses amor que ela tem a gente já teve um amor, acho que a professora Gorete já teve um amor desse, que não desaprega nem um segundo sequer, já, professora? Né? Fica grudado no juízo, feito chiclete no cabelo de menino. O cara tem que cortar o cabelo, às vezes corta até a cabeça do menino, o cara com o chiclete não sai. E Zefa tinha esse amor por Rony Fly. Né? E ele dizia, ela chegava e dizia, Rony Fly, o teu amor, o meu amor por ti, é como se fosse um ombré-boleto que fica enganchado nos vidros automóveis e o limpador de para-brisa passando para cá e a bichinha lá chovendo, a bichinha lá com os olhos aboticados para eu, presa no limpador dos vidros automóveis. Faz um favor para eu, Rony Fly. Aperta o pitor, manda o bicho segurir, quebrar o boleto para poder voar. Eu, para poder voar tudo. E ele deixa ela ir. Mas ela vai com raiva, porque ele deixou ela ir. Aquela história de liberdade serve para quê? Né? Então, e aí sim é um livro de muita poesia. E a participação do meu avô é fantástica, porque ele é apenas um observador, e essa observação que ele tem, ele cria o poema Zefa. E quando ele volta para Pindoba, que é a terra dele e dela, ele consegue, todo mundo esperava que ele trouxesse ela, né, porque ela se deu bem na vida, ela tinha uma pensão, então ela se deu bem na vida. É como se fosse, você sai do sítio e volta uma bodega na rua, você é rico, você tem uma bodega. E ela tinha se dado bem na vida. E todo mundo esperava que quando ela voltasse para Pindoba, voltasse com ele. E ele chega no cavalo branco, em frente à igreja, e declama o poema Zefa, que nós escutamos agora há pouco. Então é um livro muito de dentro de mim, muito visceral. Né? E é um livro onde uma homenagem à música nordestina, ela é muito grande. Por exemplo, homenageou dois artistas. Um chamado Marcel Melo, que é um forrozeiro de Guaraci, Pernambuco, que inclusive fez o prefácio, e o outro, Nanado Alves, que é um grande cantante e compositor de Monteiro. E ainda tem um dos melhores prefácios que eu já vi na minha vida, chamado, que o professor Luciano Justino fez. O professor Luciano Justino é uma pessoa a qual eu tenho maior consideração, estima e inveja, que eu acabo para saber que só a mulher dos cachorros. E ele sabe e ensina aos outros o que sabe, né? Melhor é isso. Então, Caderneta de Fiado para mim é um marco, porque ele não devido ao Efigênio antes ou depois, mas ele significa muito. Tanto é que toda vez que eu falo sobre esse livro, eu me emociono. E é o meu livro de cabeceira. Me emocionei com você falando sobre o seu livro, porque me remete muito à minha infância. E quando, desculpa, Nini, e quando você começa a ler Zefa, que você vê aquela menina correndo de calcinha no meio da rua, sabe? E nem aí para nada, meu filho, você já está ficando mocinho, os catoquinhos nascendo, tá? A penugem já começando a aparecer, e cuidado que os homens querem comer as frutas de nós. Aí, e ela sabia que bexiga era fruta, né? Até que a mulher vai explicar o que é a fruta que os homens tanto querem. E eles comem com o quê? Com garfo e faca? Ele, não, ele fica a fruta dele. E pronto, aí começa vai explicar para a criança, né, o que é uma fruta que ela tem e como come com outra fruta. Aí lascou, aí bananou tudo. E é assim, com as nossas imaginações borbulhando de novas ideias ao ouvir a história de Efigênio, que chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Voltamos com o segundo bloco do Gente Nossa e nós escutamos agora a música Lagoa de Aluá, de Edinardo. E para você, Efigênio, o que significa essa música? Essa música, ela, além do seu refrão ser bacaninha, né? Lembra quando a gente tinha só esse tipo de música? E ela tem uma pancada envolvente e ela representa uma fase da minha vida em São Mamédia. São Mamédia é uma cidade muito bacana, não a melhor do mundo, mas uma cidade bem importante na minha vida, que ela fica perto de Patos, entre Patos e Santa Luzia. E aí, eu acho que 81, 82, antes de 82, 80, 81, eu vivi muito, comecei a crescer com essa música. Talvez o meu primeiro cigarro fumado foi escutando essa música, era Ministra, não sei se vocês conhecem. O primeiro tapa que eu recebi do meu pai, porque ele não queria que eu fumasse, né? E eu fumava, inclusive eu roubava do dele. Mas aí começou a minha história de rebeldia começa com essa música. Então a história de querer descobrir mais da vida, né? Querer saber mais do que os adultos. E aí querer conquistar um mundo que não era meu, que alguém estava preparando para mim,
Mas que eu queria participar dessa... Não queria ser somente ingrediente, não queria ser a mão que estava preparando a massa. Até porque o futuro era meu, o mundo era meu. E foi aí onde eu fiz essa música, eu começava as minhas andanças lá pela banda do Congo, do Cariri, sempre cantando essa música. E quando eu chegava da cidade diferente, da cidade grande, que o seu nome é menor do que a Prata, mas eu chegava na cidade diferente. Então era novidade. Para ser novidade eu tinha que cantar uma coisa diferente. E cantava essa música desafinada, só a gota serena como eu sou. Ela tem essa importância porque ela está sempre na minha playlist, na minha lista de música. Então, ela tem um valor emocional muito grande para mim. Muito bacana. E agora a gente vai chamar o nosso repórter de rede, que está com interações, Samuel. É isso aí, Ana Giz, olha só, na nossa live no Instagram, já passaram por lá o Verno, o Erivaldo, o Luan e o Gil Azevedo. Muito obrigado por estar acompanhando aí. Olha só, nós temos uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores no Instagram, que é o Matheus B. Araújo. Ele perguntou o seguinte: ele quer saber sobre as capas do seu mais recente livro. Ele disse que achou bem interessante e sobre o livro Pedro Jeremias. Está aí a pergunta do nosso seguidor Matheus B. Araújo, com você. Bom, Matheus, um grande abraço. A capa é de um uepubiano, sei lá, um caba daqui da UEPB, que é Júlio César Gomes, que passou por esse curso, que é formado nessa universidade, que tem um prêmio Verso de jornalismo pelo Otávio de H. Borborema. É uma pessoa fantástica, e é dele a capa não somente do Pedro Jeremias, mas também do meu terceiro livro, Santana do Congo. E a capa, toda a minha capa ela é feita em riba do traço, porque o traço ele representa muito mais a gente do que uma foto, eu acho. Porque o traço você está trazendo a imaginação do artista para cima, se bem que a foto também você consegue fazer isso, o ângulo, né, a pose, a forma como você vê o queixo estava batendo, como a boquinha faz o ó. Mas o traço é diferenciado, porque o traço você fica só uma coisa sua. Foto todo mundo faz, mas o traço é diferenciado. O Júlio César é muito bom de traço. Aliás, todas as minhas capas, com exceção do primeiro livro do Eita Gota, é no traço. Galdino Outro fez a capa da terceira edição do Eita Gota. Chico Direito, lá de Paz, fez a capa do Cícero Luzia. Aí, Júlio César fez a do Santana do Congo, o Caderneta do Teatro Felipe Sévolo, o Apurado de Conto foi feito por Fred Ozanam, e agora Júlio César faz a capa, a trilogia, todo vai ser com Júlio César Gomes. O primeiro livro da trilogia, ele mostra somente meia banda da cara do Pedro Jeremias. Então, como a história se desenrola, no segundo livro já mostra o cangaceiro com a companhia e a polícia, né, no encalce dele. Então já é uma capa, é um livro onde acontece o segundo livro nos Cariris velhos, quer dizer, na Lagoa de Monteiro, e já é um livro mais urbano, apesar de ter muito Caatinga. O cangaço também havia muito mundo urbano. O terceiro livro também é uma capa que já está sendo discutido com o Júlio. Acredito que, acho que até novembro essa capa vai estar pronta. Mas é um traço de Júlio, que é um artista fantástico, fantástico. Você viu conhecer, trazer o Júlio aqui para a gente conversa sobre essa questão da facilidade que ele tem de absorver a história. Porque ele lê a história também. Quando não lê, eu fico perguntando, já leu até que ele cede. Pedro Jeremias já vai parar até no cinema. Não foi, rapaz. Foi no Oco do Tempo. Como foi isso? Como foi essa experiência? O professor Hipólito Lucena é um entusiasta do cinema. O professor Hipólito Lucena é uma pessoa que, não vou dizer assim um cineasta, mas um cara voltado para o cinema, para a sétima arte, de uma força incrível. O Hipólito ele tem uns rompantes de ator e de diretor que sempre dão certo. E aí Hipólito estava em contato com Antônio Fargone e Thiago Neves, que é o pessoal do cinema instantâneo. Eles vinham para Campina Grande, para Paraíba, para fazer 3 filmes. E um deles era sobre o cangaço. E ele tinha um personagem chamado Moreno, que era o cangaceiro principal. Quando ele chegou aqui, Hipólito me apresentou a eles Pedro Jeremias. E aí eles se interessaram pela história de Pedro e fizeram um curta inspirado livremente no personagem Pedro Jeremias. Ele não vai contar a história. O curta não conta a história de um livro de quase 500 páginas. Ele se inspira no nome Pedro Jeremias, se inspira no personagem Pedro Jeremias, para que o personagem tenha mais vida.
Então, o curto é feito, a fala do Pedro Jeremias, que é interpretado por Hipólito Lucena, ela é todo feito em cordel, um cordel pé quebrado, daqueles que eu não sei fazer. E aí, mas conta a história do livro todo, né? Então, foi muito bacana porque o livro, já é o meu primeiro livro, a primeira vez que o personagem meu, primeira vez que o personagem meu, ele vira gente. Diz, rapaz, vira gente, onde tem esse negócio, né? Vira gente, menino, vai virar gente. Então, o Pedro Jeremias virou gente. É um filme que está participando de festivais, participou agora do Festival de Itaquaritinga do Norte. Cine Taquaral, coisa assim. E uma das músicas que você sugeriu para o nosso programa foi Cavalo do Cão, de Zé Ramalho e Elba Ramalho. Então, conta pra gente sobre essa música e o que ela significa. Pois é, essa música está mais dentro do terceiro livro, que está em andamento, do que dos dois outros. Porque escrever sobre o cangaço é uma dificuldade da gota serena. São muitas informações. Às vezes você peca por faltar, que você peca pelo excesso. E muitas informações desencontradas. Você tem a mesma peleja, a mesma refrega, como diz, o mesmo cacete, terinete, o mesmo contado por 5, 8, até 12 versões. Porque às vezes, naquela briga, naquele combate, Lampião ou está no canto, ou está no outro, mas sempre são diferentes. Então, sempre a questão do documentário ela é muito, muito, muito duvidosa. Porque você não tem uma definitiva. Cada um tem sua versão. E se eu fosse nessa linha, porque documentarista eu não sou mentiroso. E fazer um documentário sobre Lampião ia ser mais um. Então eu comecei a fazer uma história de mentira, em cima do cangaço, montado naquilo que já aconteceu. Aí você vai escutando músicas, vai lendo muito, foram 4 anos de pesquisa, até pisando no chão que eles pisaram, ouvindo. Teve uma vez que eu fui em Águas Belas, em interior do Pernambuco, que eu estava vendo primeiro, eu marquei com o senhor, seu Antônio alguma coisa, que ele estava beirando os 90 anos, mas era lúcido, segundo me disseram. Não, pai é lúcido, pai se lembra até do primeiro anel que deu a mãe. Um cava desse merece, né? E eu saí daqui para Águas Belas, longe que só a bexiga, pensa um negócio longe. Apoio mais longe de 3 quilômetros, meia légua. Eu fui lá. Quando cheguei na casa do seu Antônio, bateu a coisa. Seu Antônio, quem é? Você é Figente? Não conheço da Figente, não. Conhece o senhor não. O senhor veio da onde? Você só de Campina Grande. Campina Grande, eu já ouvi esse nome há algum tempo. E aí, ele tem Alzheimer. Quer dizer, aí eu saio daqui para Águas Belas, fico 2 dias, 3 dias, até ele se lembrar quem eu era. Ah, você é aquele rapaz que está escrevendo 3 dias depois. Está escrevendo um livro, era sobre mesmo que eu queria falar. Aí eu digo o que eu queria falar. Ele disse, não tem essa história, mas eu mesmo não disse não. E fecha a porta e vai embora. Então, entendeu? Aí a peleja que é, e você vai começando a criar. Então, quando eu trago a música Cavalo de Cão, pela imagem que a música me traz, que conta a história do cangaço de uma forma bem ritmada. Ocorreu nos anos 30 no Nordeste brasileiro, etc, etc. Que como outra música também de Zé Ramalho Neto, que não tem nada a ver com Zé Ramalho, fala discutir o cangaço com liberdade, que ele chama disso que eu tento fazer. Então, Cavalo do Cão tem muito a ver com Pedro Jeremias, ou então com essa fase que eu estou escrevendo agora, que é o movimento social que ocorreu no Nordeste nos anos 30. Voltamos com mais um Gente Nossa, né, com mais um bloco do Gente Nossa, e agradecendo desde já a audiência de você que está de casa nos acompanhando e conhecendo um pouco sobre a história, a vida e obra de Efigênio de Moura. Efigênio, antes de terminar, no bloco anterior você falou sobre o livro que está em andamento, então fala um pouco mais sobre esse livro, sobre como anda e como vai essa produção. Sim, Aninha, veja só. Você escreve regionalismo por opção. E se você escreve regionalismo e seja nordestino, você não pode fugir de 3 temas. Música, religião e movimentos sociais. Eu tenho um livro sobre música, eu tenho que falar sobre música, que é aquele do Cadeirinha de Fiado. Eu tenho que falar sobre religião, e todos eles falam, principalmente no segundo Pedro Jeremias, mas principalmente em Santana do Conto, que conta a história de uma procissão. Então, eu tinha, para movimentos sociais,
3 opções: ou Antônio Conselheiro, ou Beato Zé Lourenço, ou Cangaço. Por ser mais amplo, o Cangaço chegou e eu queria fazer uma trilogia. E eu conto a história a partir da morte de Lampião, de um personagem que nunca existiu, chamado Pedro Jeremias, que começa a história, o segundo capítulo, ele conta a partir do momento que ele é angariado, ele é recrutado por Lampião para fazer parte do bando, quando ele mata um policial em Camocim de São Félix, no Brejo Pernambucano. Lampião nunca teve naquela região. Mas eu coloco, não é uma mentira, não é uma ficção, então coloquei lá dentro. E eu vou contando a história não dele, mas de todo mundo. E a partir do momento que ele vê que Lampião morreu, Pedro Jeremias pretende entregar as armas a Padre Cícero, que quer sair do Cangaço. Só que o Padre Cícero morreu há 4 anos atrás, em 34. Mas eu quero botar as armas em riba da cova do Padre Cícero, que é uma forma de pedir perdão pela vida pregressa dele. E aí vai a saga, ele sai do sertão das Alagoas, atravessa o sertão de Pernambuco. Acaba o primeiro livro no Mochotó. No primeiro livro, eu tenho me permita ler um trecho, onde diz o seguinte: Pedro colocou as 2 mãos sobre os joelhos, entendeu que não era mais preciso ter dó de si, nem muito menos ter raiva da outra, de Maria precisamente. Entendeu que não podia forçar situações, que o querer dos outros também era querer, e portanto agora era cuidar do que era seu, exatamente seu, ele mesmo. Levantou-se, sentiu falta de algo dentro de si, cambaleou-se, apoiou Isabel, que já tinha chegado perto dele, e olhando, ele comentou com ela: cheiro bom da gota. Ela diz: gostasse, mandei buscar em Garanhuns. Ele riu sem jeito, porque se referia à sopa que estava posta à mesa na cozinha. E ela riu com alegria contida, porque se referia ao perfume suave e guardava para ocasiões especiais. Então, é um livro sobre cangaceiro, mas é sobretudo um romance. Sabe aquela situação onde é só pedra, pedra, pedra e você bota uma flor? Aquela fulou ali quebrou tudo. Quebrou todo o concreto. É mais ou menos assim. Muito bacana. E Efigênio, é verdade que você foi até parar nos States? Conta pra gente essa história. Rapaz, pensa numa peleja da mulher dos cachorros, os caras não sabem falar não. Eu fui fazer uma pesquisa para saber como era que o nordestino se virava no ok deles. Como é que o nosso oxente entrava dentro do ok deles. E foi surpreendente, porque eu tive que viver como eles, como os nordestinos. E aí pessoas aqui, pessoas médicas, pessoas advogadas, pessoas jornalistas, pessoas dos mais altos calibres lá, ficavam como eu, sendo servente de pedreiro, sendo lavador de prato, que é o famoso dishwasher, que é a coisa mais linda que eu já vi, dishwasher. E aí eu tinha dificuldade no inglês, porque eu queria saber como eles falavam. E aí eu disse: mas eu vou levar nós para eles. E eu chegava lá no canto. Chegou fubá? What? E eu, depois de dizer chegou fubá, eu perguntava, pegava o Google, estava todo sem inglês e fazia a pergunta em inglês na soletrando, né? Até que eles 20 minutos depois, 30 minutos depois, eu saía sem nada, mas saía feliz, por ainda ter plantado um pezinho de macambira lá dentro daqueles cabangalê. Mas foi bacana, porque de lá surgiu uma produção chamada Aí é Flórida, que é um livro onde eu contava a saudade que eu tinha do Cariri paraibano. E entendi a forma como o nordestino, que é forte lá também, muito resistente lá também, onde não se deixa dobrar, principalmente por outros brasileiros que querem nos fazer escravos. De lá está saindo 3 livros. Saiu o primeiro, chamado Aí é Flórida, saiu outro chamado Garageiro, que é uma venda de garagem, e nessa venda de garagem ele compra ilusão. E tem outro livro chamado O Brasil, o mesmo Brasil, que é o brasileiro que quer ser o negreiro nosso, navio negreiro do nós, nordestinos principalmente. Então, me aventurei, levei mulher, menino, sabe? E levei a mulher para o carro para poder viver por lá. Mas foi bacana, foram 6 meses válidos, eu espero que um dia eu possa voltar para rever os amigos que deixei por lá. Minha gente, quanto enxerimento. Muito obrigada, Efigênio, por participar do nosso Gente Nossa. Você agora também é Gente Nossa, né? E vai ficar eternizado através de nossas plataformas digitais, através do áudio, do vídeo e do texto. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, eu peço até perdão pelo esticamento das coisas, porque eu sou tagarela que só a gota serena. Se acaba de deixar falar, eu falo, até porque é radialista, né? Acaba sempre foi pago para falar, fala de graça agora à vontade. Então, agradecer ao programa, agradecer à professora Guarelli, sobre o que eu me estimo muito grande desde sempre. A vocês, parabéns pela condução do programa, a você, Marina, a você, Ana.
Foi exatamente aquilo, da forma que eu pensava que fosse, porque vocês são bem preparadas, vocês não estão só estudando, vocês estão aprendendo, e isso é muito bom para o entrevistado. No momento que não teve dificuldade, a condição de vocês foi uma condição muito boa, e a felicidade do entrevistado é essa, saber que vocês interagem, né, da forma que o entrevistado está indo. Então você foi na condição, foi muito interessante. Parabéns a vocês, é uma felicidade enorme estar por aqui, e a toda a equipe que faz o Gente Nossa. Eu me sinto muito honrado de ser mais um Gente Nossa. E agradecemos também a você que esteve nos acompanhando através da nossa live. O Gente Nossa é produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória de artistas paraibanos que cantam e encantam a nossa cultura. E assim, nos despedimos de todos. E para encerrar com chave de ouro, vamos conhecer um pouco da nossa equipe que participou nos bastidores. O programa de hoje teve a locução de Ana Geisa E Marina Oliveira. Produção de Ana Júlia Moraes. Como repórter de rede, Samuel Oliveira. Reportagem também de Ana Júlia Moraes. A técnica de Giancarlo Galdino. Como editora-chefe, eu, Ana Geisa Viana. Com a coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio. Então, finalizamos o nosso Gente Nossa. Até a próxima!